Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Júlia. Hoje eu estou com uma convidada muito querida, muito especial, uma amiga minha, e veio falar um pouco com a gente hoje sobre flexibilidade, como que isso se aplica nas relações e tudo mais. Então, vou deixar ela se apresentar para a gente. Boa tarde, meu nome é Raniele. Eu faço de tudo um pouco. Eu sou um pouco barista, eu sou um pouco ilustradora, eu sou artesã, sou filósofa, acima de tudo. Mas eu gosto de estar buscando a essência das coisas. Acho que o que me uniu com a Ana aqui foi que a gente busca coisas parecidas, a gente fala de coisas muito profundas, digamos. E Juntas, né? A aí, gente sempre é tem isso. boas conversas. Então, vamos falar sobre isso de ser flexível, né? Que eu acho que muitas vezes a gente entra nessa de, mas tem que ser flexível quando a gente vai negociar o que a gente quer, tem que ser flexível nas nossas opiniões, nos nossos pedidos. E muitas vezes é um dilema, né, que a gente acaba vivendo. E o quanto que isso, quando é alicerçado com princípios, com os nossos valores, quando a gente tem clareza disso, fica mais fácil, né, de traçar esse caminho. Não sei se você vai pensando por aí também. Inclusive, quando pensei nessa conversa, tem uma professora que eu gosto muito, que ela sempre começa os assuntos dela pesquisando a, de onde veio a palavra. E aí, Acho muito legal. isso para mim dá uma ideia, assim, parece que é como se a gente estivesse fazendo uma equação com a conversa, como se estivesse colocando as coisas no lugar e tu consegue observar melhor. Aí eu fui Uhum, pesquisar a palavra flexibilidade, né? E uhum. aí, tudo que tinha a ver com flexibilidade, ou era em relação ao trabalho, ou era em relação aos músculos do corpo. Aí eu fiquei, nossa, mas não tem nada, assim. É, as pessoas que são flexíveis, a gente foi ajustando isso na nossa vida. Eu até fiquei pensando nesse, nessa primeira parte. Mas lá tinha que uma pessoa que é flexível, ela é compreensível, ela é dócil, que isso aí também fica livre para entender o que é, né? O que é uma pessoa dócil. E ela tem brandura. Mas o significado da palavra flexibilidade no músculo é muito interessante, que é a capacidade da estrutura muscular de se estender sem danos, ferimentos ou lesões, com ampla movimentação. E aí eu consegui relacionar um pouquinho com o que a gente poderia ser se a gente fosse relacionar essa ideia de flexibilidade com a gente, né, a nossa vida. Seria a Uhum. ideia da gente conseguir olhar as coisas de um ponto um pouco mais alto, tu conseguir sair da situação, olhar assim um pouco mais afastado e sair daquilo ali sem dano mesmo, sem se machucar, sem tu julgar o outro, sem tu julgar a si próprio, mas tu ter aquele pequeno momento de pausa onde tu consegue ser maleável, onde tu consegue ser literalmente flexível, que é ter essa ampla movimentação, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E Acho, aí isso faz sentido para mim, mas lá estava diretamente ligado com músculo, algo assim, né? acho que faz muito sentido, né? Principalmente se a gente for entender esse se distanciar, esse olhar de cima, como se fosse isso, né? De olhar que outras coisas estão para além daquela situação, que outras coisas estão para além daquilo que a gente está reivindicando. Acho interessante pensar, né? Quando foi que a gente começou a transpor essa palavra, né? Deixou de ser algo de objetos e dos músculos para ser algo relacional. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque geralmente a gente usa esse do ser flexível quando a gente está querendo alguma coisa, né? Flexibilidade quando a gente está negociando algo que a gente quer, aí eu, mas tem que ser mais flexível, né? No que você está pedindo, nas suas opiniões, quando a gente está reivindicando algo, né? E aí eu acho que esse algo que a gente está reivindicando está sempre circunscrito. E esse ser flexível que você trouxe, né? Nesse sentido, de conseguir ver o que está além daquela circunscrição que a gente fez, daquela delimitação que a gente fez, da questão que está
que está ali na conversa, né? Que está ali enquanto opinião, enquanto pedido. E eu fico pensando, teve um livro que eu li sobre isso, eu até separei alguns trechinhos aqui, que quando a gente fala de flexibilidade, não dá para falar sem falar de descentralização, que eu acho que é isso, né, que você trouxe, do olhar amplo. Que não dá para ser flexível se a gente está centralizado. E ele traz uma ideia, né, de não estar centralizado tanto no poder, né, quem tem autoridade na conversa, isso precisa estar descentralizado, quanto de visões que a gente tem, de coisas que a gente está aberto a negociar, isso não pode estar tão rígido. E eu acho que tem a ver com o que você está falando, né? O que você vai pensar? Tem uma ideia muito parecida que eu trouxe eu não sei se é indiano ou tibetano, que é uma das coisas que eu já vi também lá na filosofia, que é a ideia de equilíbrio, ela não equilíbrio que eu estou associando é com a flexibilidade mesmo, porque quando tu está flexível, tu está no meio das coisas, tu não está indo nem para um lado nem muito para o outro, certo? A gente imaginar a flexibilidade não como tu estar no meio, mas sim acima. Tu não está nem tanto dando escassez de nada, nem excesso das coisas. É como se tu tivesse, imagina um triângulo, onde tem o excesso e a escassez nas duas bases, e o equilíbrio ou a flexibilidade que a gente está falando está em cima. Ela não está bem no meio. É como se tivesse que analisar de outro ponto de vista mesmo, tu parar e conseguir raciocinar de uma forma diferente. Aí tu falou acho que se for a palavra que tu usou, mas eu coloquei aqui uma ideia de múltiplos eus. Quando a gente está a gente tem uma ideia de flexibilidade de tipo, vou aceitar tudo. Ou então vem uma opinião e eu não consigo pensar no que eu acredito. Ou então no que, de repente, numa situação assim, sei lá, numa briga ou numa conversa mesmo, tu acaba cedendo muito, pensando em ser flexível, mas na verdade tu está cedendo a muitas ideias ali que não são tuas. E aí tu acaba adquirindo, sei lá, o pensamento do outro, digamos. E aí tu acaba se perdendo naquilo. Então, eu acho que essa questão de flexibilidade está muito ligada também com o que tu acredita, com o que tu é de verdade. Saber os nossos valores, né? Eu acho que isso entra naquela descrição que você trouxe até do músculo, né? Quando eu só aceito o que a outra pessoa está falando, quando eu só sou permissiva, né? Eu acho que sai daquela ideia de não causar dano. Você falou, né? É conseguir ser maleável, é conseguir ter um movimento amplo sem causar dano. E quando eu deixo o outro entrar num ponto muito visceral, que são esses, né, dos valores, dos princípios, de quem eu sou, do que eu acredito, isso causa dano, né? Eu acho que tem tudo a ver com aí deixar de ser flexível, né? E eu associo muito a flexibilidade ao bom humor, mas não sei se você fez essa associação também. Eu acho que é até um sinal de saúde psíquica, né, mental, quando a gente tem bom humor. Muitos dos protocolos até de avaliação tem alguns itens, um item pelo menos, de avaliar o humor, né? E isso entra, eu acho que na habilidade de ser flexível. Não tem como a gente ser flexível sem bom humor. E aí eu fico muito pensando, eu acho que hoje é muito comum as pessoas não acharem nada engraçado. Ou então, tipo, quererem ver sempre coisas muito tensas, coisas muito sérias, e o tempo todo tem que ser muito conceitual, o tempo todo tem que ser muito, né, intelectual, e isso rouba muitas possibilidades, inclusive de ser flexível, inclusive de conseguir negociar. Não sei se você esbarrou nessa do humor também, quando você estava pensando sobre. Eu acho que eu até me identifico com essas pessoas que não são muito flexíveis em relação a isso. Porque eu sou muito literal. Tipo, se a pessoa fala alguma coisa, eu já levo para, sei lá, eu já filosofo, sabe? Eu não consigo. Eu consigo ter aquele ponto de vista, não, realmente estou equivocada.
Mas eu nunca levo pra, sei lá, tô rindo. Não, poxa, é verdade, não era isso. Eu não tenho muito esse bom humor flexível, eu acho. Não? Mas você consegue. Agora que tu falou, eu refleti. Mas faz sentido? Porque eu olhei isso. É no livrinho que eu comprei mesmo sobre flexibilidade. É um livrinho que eu recomendo para pacientes até. E ele fala muito sobre esse bom humor, e para mim sempre fez muito sentido. Eu acho que é possível, mas é muito mais difícil ser flexível que não através do humor, assim. Que não através, eu acho que quando eu falo do humor, não é só de achar as coisas engraçadas, é da leveza, sabe? É da graça, eu acho. Não da risada, propriamente dita. Fez sentido? Ou viajei? E é de tu saber colocar e não ficar logo com raiva, por exemplo, né? De tu pegar aquela situação e saber levar numa boa. E eu acho que é aquela coisa, né, eu acho que quando a gente está nesse movimento, né, de olhar de cima, tem muitas coisas que a gente vê que são inesperadas, ou muitas coisas que a gente vê que são até absurdas, ou que são, né, sei lá, exageradas. E aí, diante dessas coisas, ou a gente vai para uma tragédia, para uma coisa de achar pesado, um pesar, uma coisa negativa, ruim, ou vai para o cômico, né? De olhar o exagero inesperado enquanto algo que pode ser engraçado, que pode ser um lugar de humor, né? E eu acho que essa visão de cima proporciona ver muita coisa nesse sentido, né? Muitos absurdos, muitas incoerências. Fiquei pensando agora, mas eu já tava viajando de novo. Aí, teve um momento que, tu faz yoga também, né? Faço. Você ainda faz yoga. Então, eu tava Agora eu faço tentando, mais em casa, não estou indo num lugar de yoga. eu também, porque não tem como. Mas eu também estou fazendo já faz anos. Eu acho que quando eu te conheci, quando tu foi embora, né? Das últimas vezes que a gente ficou assim, um tempão assim, se encontrando, que era quando eu namorava lá no Irmãos-Chef, foi quando eu fiquei com interesse, eu comecei a fazer, né? Aí eu já estou fazendo faz uns 2 anos direto, assim. E aí eu lembro que a ideia da flexibilidade no yoga também é muito diferente, assim, o ponto de vista deles. Antes de fazer, as pessoas falavam, você vai ficar flexível, né? Legal, então. Mas, na verdade, quando tu vai fazer, é uma ideia de, parece que tu tá tirando uma tensão, assim, do teu corpo tão grande, pode se esticar, assim, tira uma tensão, tira um estresse que tu nem sabia que tu tinha. Pode respirar, às vezes. E isso para mim, também faz sentido, como ser flexível na tua vida. Uhum. Porque quando tu acaba eu tô tendo uma conversa aqui contigo, por exemplo, e aí eu tá considerando o que tu tá me falando, eu tô sendo flexível. E se eu não estiver nervosa com isso, se eu não estiver atento, tipo, para te atacar, por exemplo, para considerar o que tu tá me falando, isso pode ser no relacionamento, pode ser, sei lá, com seus pais, pode ser com qualquer coisa, essa tensão diminui. Não vou ficar tão atento, sei lá, que eu vai estar me julgando ou que que a gente vai estar disputando por uma ideia que a gente só está acrescentando, certo? A gente está querendo adquirir alguma coisa juntas. Isso, eu acho que essa é a ideia, né? E esse peso e essa leveza estão no significado que a gente coloca, né? Porque se a gente coloca um significado de, não, porque daí um vai estar certo, outro vai estar errado, aí fica pesado. E aí, se eu coloco um significado de não, a gente está com. Exatamente. E até nas posições de yoga, as flexibilidades são sempre as que eu achei mais engraçadas. São, são sempre umas posturas, né? Bem engraçadas, eu acho, pelo menos. Que a gente não faria na vida, assim, que não são. Nossa, que bonito. Geralmente é meio engraçado também. E eu acho que é isso, né? E nas conversas, né? Essa leveza tá em alguns compromissos que a gente acaba fazendo antes de entrar na conversa, né? Ou o compromisso de vender uma ideia, de convencer, o compromisso de não, isso daqui é o certo, né? O compromisso
não, se a gente mudar vai ser mais penoso do que benéfico, sabe? Vai ter mais ônus do que bônus. Se eu já entro assim, e aí isso resiste à mudança e torna aquilo muito pesado, porque tem muita coisa em jogo. E eu acho que em muitas conversas a gente acaba se colocando em jogo, né? Tipo, o resultado disso vai querer dizer sobre mim, sobre a minha essência, sobre se eu sou amado ou não. O resultado dessa conversa tem o peso de dizer se vai dar certo ou não, porque se ele falar isso, se ele pensar isso, então já, para mim, já não vai dar. E todos esses pesos, eu acho que vão colocando muitas resistências, né? Impossibilitam a gente ser flexível e impossibilitam a gente chegar em uma solução construtiva, né? Impossibilitam que a gente olhe de qualquer outro ângulo que não esse, porque tem muita coisa em jogo. E aí eu acho que, não sei, sempre nas conversas eu fico pensando, não é sobre mim, é sobre... Eu acho que fala muito da outra pessoa, pelo menos não é só sobre mim, sabe, assim? Eu acho que por muito tempo eu fiquei me lembrando disso, assim, muito, muito, muito. Porque eu percebi o quanto que a gente faz isso, né? Tem até aquelas charges que tá todo mundo com um alvo, sabe? Tá todo mundo achando que é sobre si. E eu acho que na conversa não é diferente, né? E eu acho que tem coisas que são sobre a gente. Mas não é tudo, sabe? Assim, tipo, não é só sobre mim. No mínimo, não é só sobre mim. Tem sobre outra pessoa também. E eu acho que isso também ajuda a aliviar nesse sentido, né? Quando não tem muita coisa em jogo. O que você Você acha? não vai esperando alguma coisa na conversa, né? É Exatamente. diferente daqui que eu estou conversando contigo, a gente definiu um objetivo, né? Que era falar sobre flexibilidade. Mas aí tu vai chegar, sei lá, com qualquer pessoa e falar, a gente precisa conversar. E é um assunto que tu não estava esperando, tu já começa a encher tua cabeça de coisa, nem tá escutando o que a outra pessoa está falando. Eu vejo muito isso nas conversas de hoje em dia, principalmente assim, sei lá, informais mesmo. Eu falo Uhum. alguma coisa para a pessoa, até se você prestar atenção, a gente já fica armazenando uma resposta. Uhum. Mesmo tu não tá nem ouvindo o que a pessoa está falando, tá lá. Formando uma, um ataque, na verdade. Porque, na verdade, tu não tá ouvindo, né? Tu não tá ouvindo, não tá somando, não tá querendo pegar o que é bom para ti dessa conversa. Só tá querendo atacar outra pessoa. Isso eu acho que serve para qualquer coisa, quando tu vai no supermercado e uma pessoa te atende, sei lá, na rua, quando alguém vem falar contigo. Eu acho que tu ponderar, medir as palavras também, né? Ser flexível também é medir as palavras, tu parar para pensar no que tu vais falar. Eu acho que quando você foi falando, eu lembrei muito em relação à coerência, né? Eu acho que até nesses tempos de BBB, que as pessoas ficam assistindo as outras pessoas, o que é bizarro por si só, mas eu acho que tem muito esse discurso de coerência, né? Porque fulano foi incoerente, porque fulano não está sendo coerente com as coisas que fala. E eu fico pensando o quanto que a coerência, essa palavra, né, já é inflexível, eu acho. Essa coerência. Porque se a gente for levar a coerência como sendo, eu vou fazer tudo de acordo com o que eu falei, não tem espaço para mudar de ideia. Porque eu acho que, tipo assim, a coerência tem a ver com eu ser coerente com valores, com princípios. E esses valores e princípios se manifestam de maneiras diferentes, que eu preciso estar aberta para ver. Porque se eu me fecho numa posição de... eu me fecho nessa posição e não nesse princípio, nesse valor, e aí eu não sou coerente, eu sou teimosa, né? Eu acho que pega muito isso, e a coerência só faz sentido se vir com certa flexibilidade, né? Até quando a gente pensa nessas relações rápidas. Tem muitas discussões de casal, eu vejo isso em muitas vinhetas clínicas, e até em atendimentos mesmo, que vem de, tipo assim, no início da conversa eu falei uma coisa, no meio da conversa eu já até mudei de ideia, eu nem acredito mais nisso, mas eu não quero perder a razão, eu quero ser coerente com o que eu falei. E tem até, né, várias pessoas que trabalham com essa coisa de linguagem, de marketing, que falam, né? Você tem que ativar a coerência nas pessoas. Se a pessoa, você consegue fazer a pessoa dizer que quer uma coisa, dizer um sim, isso ativa ali nela uma necessidade de ser coerente e de ir até o final.
Só que, gente, você pode mudar de ideia no meio do caminho. E isso é tão forte que usam isso até no marketing. E isso acontece nas conversas. Muito. De você começou falando uma coisa e depois parece que você vai ser incoerente se você no meio falar, não, quer saber? É isso aí. Porque eu acho que a gente ouve muito aquele, não, mas não era você que é. Ah, eu tenho ódio disso. Não era você que é. Sabe isso, sim? E aí, às vezes, é a pessoa que era, sei lá, dizia que nunca ia para a universidade pública. Aí passa a universidade pública e vem, não, mas não era você que é. Ah, mas não era você que reclamava disso? Agora tá aí, esqueceu a toalha também. Não era você que ficava reclamando? Eu fico, galera, pessoa... sabe, isso não é incoerência. Isso é, eu mudei de ideia, ou então eu falho também, ou qualquer outra coisa, né? Eu acho que isso não fala sobre seu caráter, porque eu falei uma coisa, e aí depois eu fiz outra coisa que eu tinha falado. Ah, eu acho muito pesado isso. Muito pesado. Eu concordo contigo, que tem que estar mais ligado com o ideal, né? Essa coerência tem que estar ligada com alguma coisa, alguma ideia que tu acredita, não as tuas ações. Porque isso realmente é mutável. Se tu for parar para pensar até, eu acho que eu comentei no começo que a flexibilidade também é tu procurar um meio termo para tu encontrar uma coerência com a pessoa que está conversando, digamos. Aqui a gente está tentando, a gente está buscando se entender. A gente não está querendo brigar nem nada. Mas se tu vai querendo brigar, tu vai achar, é certeza. E aí, se tu faz o oposto disso, tu vai acabar encontrando alguma coisa que tu se identifica com aquela pessoa, porque não é à toa que tu tá junto com ela, não é à toa que tu tá tendo uma conversa com ela. Se vocês começaram uma conversa, é porque tu tá buscando de alguma coisa de bom ali. Então, tá ligado para essa verdadeira coerência que a gente está tentando falar aqui, né? Eu acho que não tem a ver com atos também. Não tem nada a ver. E eu acho que é justamente... Eu estava vendo, né, coisas que atrapalham, na verdade, a gente ser flexível. E uma delas é essa, né? Alguns compromissos rígidos que a gente acaba fazendo, né? Quando a gente entra nessas visões mais dogmáticas ou de achar que uma mudança, olhar de uma maneira vai ser inconveniente, quando a gente acha, né, que nada vai mudar. Eu acho que a flexibilidade tem muito a ver com esperança também. Quando você vai falando, né, a gente está aqui tentando se entender, tentando achar um lugar comum, né? Eu acho que isso fala de uma esperança. Temos a esperança de que esse lugar existe e que juntas a gente consegue, né? E eu acho que nas conversas é isso também. Se eu já entro numa desesperança, tipo assim, nada vai mudar, essa pessoa não é capaz de pensar assim, isso já mata no início, né? Quando eu vou nessas desesperanças e principalmente, né? Quando eu acho que eu não vou ser capaz de lidar com coisas que eu não espero. Então, eu não vou ser capaz de lidar com a flexibilidade, com alguma mudança. Esse senso de capacidade que a gente tem que ter, eu acho que junto com a esperança, também são constituintes ali de uma possível, eu acho que faz parte da possibilidade da flexibilidade, talvez seja a concretude, mas precisa disso para ser possível. A gente estava fazendo em relação com o músculo, né? Eu acho que totalmente diretamente ao contrário seria tu ficar rígido, tu ficar, que é isso que tu estás falando, né? Tu ficar naquela posição, não vou mudar, porque é imutável, eu sou assim, ninguém muda e acabou. Ou então Não tem não conversa, dá. né? Ou então, tipo, não dá para mudar. Não dá para fazer isso. É impossível. Sabe, eu acho que tem coisas que realmente não dá. Tem coisas que a gente precisa reconhecer que não dá. Que não são possíveis. Que realmente estão aquém das nossas possibilidades. Mas nessas coisas a gente vai lidar de uma outra maneira, né? Ou a gente vai negociar como que a gente lida com isso, e não se isso muda ou não. Eu acho que algum espaço para manobra sempre tem, né? Algum espaço para um ajuste, para uma conversa, para algum tipo de entendimento precisa existir, senão a gente está dizendo que é impossível a própria convivência, a própria relação.
né? E eu acho que até quando a gente fala, né, não dá mais para se relacionar, vamos terminar o relacionamento. A gente está falando de se relacionar de um outro jeito, não enquanto casal, ou então um relacionamento de lembrança, mas é um relacionamento, né? E isso também tem que estar aberto para existir de alguma maneira, né? Tu acha que a pessoa não conhecer a si mesma influencia para ela não ser flexível? Eu acho que sim, porque daí eu fico nas posições, né? Se eu não conheço os meus valores, os meus princípios, o que para mim é essencial ali, é como se eu perdesse o norte da maleabilidade ali, sabe? É como se eu perdesse. Porque, pensa bem, se a gente olha de cima, vamos pegar essa de olhar de cima. Se a gente olha de cima, a gente tem que saber o que a gente está. Para onde a gente está olhando, sabe? Uma vez que eu consigo olhar tudo o que tem para ser visto, eu preciso pensar que caminhos me interessam, que elementos me interessam. E se eu não tenho claro que valores, que princípios são esses, eu não consigo fazer essa distinção do que me interessa e o que não me interessa. E aí eu corro o risco ou de não me interessar por nada, e aí eu vou para a permissividade, ou de eu achar que tudo é muito importante e muito essencial, e aí eu vou para uma rigidez. Faz sentido? Tá? Então, se esse casal, digamos, eu não sei, vou criar uma polêmica, eu acho, aqui. Se esse casal não sabe muito bem para onde está indo, eles não, tipo, não tem ideia, começaram a se juntaram, porque a gente ficou ontem, foi legal. E aí agora a gente vai conversar e ninguém sabe para onde está indo, nenhum dos dois, então certamente essa conversa nunca vai ter flexibilidade, né? Porque ninguém sabe para onde está indo. Então, mas aí é que tá. Ninguém sabe para onde está indo é uma coisa, mas os princípios e os valores são o que orienta qualquer lugar que eu tô indo. Ó, sabe aquela história da Alice? Tipo assim, você tem que saber para onde você está indo, senão qualquer caminho serve. O lugar que eu tô indo é isso, o que é que eu quero. O lugar que eu tô indo é o que eu quero. A trilha que eu vou percorrer, ou o jeito que eu vou percorrer essa trilha, são esses princípios e os valores, sabe? É como se, beleza, eu quero chegar na montanha, mas o que eu me oriento é a minha bússola, sabe? É tipo o fio São tipo condutor as ferramentas. e não ferramentas, mas é o que orienta o meu caminhar, sabe? Então pode ser que a gente esteja junto ali, vamos pegar esse exemplo desse casal. E a gente não sabe se a gente quer namorar, se foi só esse pronto, mas eu sei que para mim é muito importante eu permanecer com os meus vínculos de amizade. Eu sei que para mim é um valor eu ter a minha autonomia. Então a gente pode pensar juntos em lugares para ir juntos, que só vão fazer sentido se eu manter isso preservado. Se eu mantenho os meus vínculos com amigos preservados, se eu mantenho a minha autonomia preservada. Então, esse, por exemplo, é uma situação em que, tipo, não sei ainda o que a gente quer, vamos nos conhecendo melhor, mas aí eu vejo que esse outro quer ir para todos os lugares comigo, quer saber onde eu estou, todos os momentos com que eu estou, que hora eu vou, nana, e eu vejo que a minha autonomia, que é esse valor, está sendo ferido. Aí eu entendo, não, para esse lugar a gente não vai poder ir junto. Entende? Tipo, nisso daqui, isso não está aberto para negócio, sabe? Talvez esteja aberto para negócio o que que a gente compartilha, como que essas perguntas são feitas, mas para mim não existe isso de dois viram um, por exemplo, digamos que seja o caso de uma dessas pessoas, porque isso fere muito a minha autonomia, a minha liberdade. Fez sentido essa resposta? Eu acho que é por aí. Não faz sentido, sim. Eu só estava pensando e se essa pessoa, essa pessoa que quer seguir para todos os lugares e ela não está sendo flexível, certo? Uhum. E a outra que aceita? Ela também não está sendo, né? Como assim? Porque se tu pensar assim, não, eu tô sendo flexível com fulano porque ele não gosta que eu vá para todos os lugares. Então eu vou aceitar porque eu tô sendo flexível no meu relacionamento. Mas
se aprisiona de alguma forma. Eu tô fugindo do assunto, acho. Não, acho que não. Mas eu acho que o que vai caracterizar uma flexibilidade ou não é a gente conseguir falar sobre isso e olhar esses elementos que estão acontecendo. Eu acho que se eu só tomo essa decisão sozinha, de não, eu vou aceitar isso porque isso parece muito importante para o fulano. Se eu não chego para esse fulano e tento entender o que de fato tem por trás dali e não dou oportunidade para a gente de olhar isso de cima e ver o que está acontecendo, eu não sei até que ponto isso seria flexibilidade ou permissividade. Eu acho que vai de que caminhos ele foi fazendo para chegar nessa conclusão, sabe? Porque eu acho que a flexibilidade é intencional. Acho que carrega uma intencionalidade. Sabe? Qual que é a minha intenção fazendo isso? É só agradar? É só porque eu acho que só desse jeito você aceita? Acho que carrega uma intencionalidade quando a gente fala do ser flexível, sabe? Você falou que flexibilidade pode ser, então, saber olhar, a saber analisar a situação. Dá para dizer isso, então? Eu acho que dá. É eu conseguir analisar de um lugar que é amplo, que é aberto, que olha para a multiplicidade, né? Que olha para vários fatores e não para alguns poucos, que um lugar que não é autoritário. Eu acho que é um olhar descentralizado, assim. É eu conseguir olhar para as coisas de maneira descentralizada. Eu acho que essa seria uma característica importante. E eu acho que no relacionamento não dá para a gente tomar essas decisões de flexibilidade sozinho. Porque o que acontece muito é assim, porque eu queria fazer tal coisa. Não, tá bom, então vamos. Porque para mim é importante isso. Não, então tá, então vamos. E essa pessoa que tá no então tá, vamos, ela tá assim, nossa, eu sou muito flexível, eu sou muito aberta, eu sou muito, né, solícita. E aí depois, essa pessoa enche o saco de dizer, tá, então vamos. E aí uma hora ela solicita algo e esse segundo elemento fala, não. E ela fala, ué, mas toda vez eu cedo para você. Mas toda vez eu sou flexível. Como que você não consegue uma vez fazer isso? E outra pessoa fala, mas gente, você estava cedendo? Eu nem sabia que você não queria ir. Sabe assim? E aí vira um... Só porque eu quis. E vira um desbalanceamento e a pessoa vira e fala, se eu soubesse que você não queria genuinamente, para mim nem era tão importante que você fosse. Sabe assim? E a gente descobre umas coisas. E aí, será que dava para chamar isso de flexibilidade? Sabe? Uhum. Não sei, eu acho que numa vida a dois, todas essas palavras fazem sentido se elas acontecem na relação, né? De uma maneira co-construída. Porque aí eu vou dar esse nome, mas para o outro tinha um nome completamente diferente, porque a gente não olhou junto, eu olhei sozinha. E aí metade do mapa era dele, sabe? Eu acho que esse olhar de cima numa relação sempre fica comprometido se a gente não olhar junto, porque metade do mapa está na mão da outra pessoa. O que você vai pensando? Não, eu estava analisando, porque a gente estava falando de flexibilidade num jeito muito generalizado. A gente começou falando de maleabilidade, de se estender sem danos, e agora, indo para uma conversa, parece que vai ficando mais difícil, né, da gente compreender, pelo menos para mim. Se colocar numa situação prática, assim, fico me imaginando na mesma situação, por exemplo. Parece que a nossa cabeça vai dando um bug mesmo, né, de entender certas coisas. Se fosse comigo, por exemplo, né? Sim. E eu acho que isso o casal vai acabando criando culturas, né, de se relacionar. Uma mini cultura ali do casal, né, de como que ele vai funcionando. E eu acho que tem coisas que a gente acaba pressupondo do outro que nem sempre são verídicas, assim. Inclusive nessas situações, tipo, mas eu sabia que você queria muito que eu fosse,
sabe? Eu sabia que era muito importante para você, mesmo sem você ter me falado. Eu acho que isso é sempre um risco, sempre uma aposta. Porque aí, de novo, é a gente abraçando a coerência, né? Tipo, a coerência enquanto posição. De não, várias vezes você disse que era importante, como que agora não ia ser? Então, não te pergunta. E eu acho que para a gente conseguir se relacionar de maneira confiável, algumas generalizações são importantes. Mas não dá para entendê-las como regra. Acho que esse que às vezes que é o perigo, assim, sabe? De a gente não checar algumas coisas. Que aí a gente corre o risco de usar Você umas falou isso de coisas que... minicultura. É muito louco, né, tu pensar isso como minicultura, porque tu imagina, teve algumas frases que tu falou que a gente considera já comum ouvir por aí. Ou então até meme vira. As pessoas comentando sobre o relacionamento, né, de uma forma como se fosse uma coisa muito natural, muito simplória, mas na verdade quando tu escuta aquilo, né, dói muito para a pessoa que não tá sabendo se colocar no lugar. Aquilo lá pode ser, sei lá, um divisor de águas e pode estragar não só o relacionamento, como uma parte da vida dela assim inteira. E aí é bem complicado isso de conseguir levando isso como se fosse uma coisa normal, digamos, e tu ir considerando isso como um padrão de relacionamento. Ah, porque se não for assim, eu nem quero, né? Porque se não for para todo lugar comigo, e ou ficar reclamando, ou ficar, tipo, jogando na minha cara que foi por causa de ti. Não parece que não é relacionamento para as pessoas, né? Tu mini culturaliza isso. Exatamente. E eu acho que é muito comum hoje em dia esse início no vamos ver, sabe? Nossa, quantas pessoas eu já ouvi, né? Sempre tem uma amiga ou outra que pergunta, mas e aí, você está namorando? Não sei, a gente tá vendo. Não sei, a gente tá vendo. E eu acho que quando os relacionamentos já no início tem esses não sei, a gente tá vendo, abre espaço para várias a gente tá vendo. E aí, quando que a gente vai saber que a gente viu? E eu acho que essas culturas vão se estabelecendo assim, sabe? Tipo, que vira meme, vira uma coisa que, de repente, eu me pego ali no meio de uma coisa, assim, sabe? Que é isso, a gente vai vendo, e quando eu vou saber que eu vi exatamente o que a gente vai ver, como? E eu acho que é aí que entra uma conversa flexível. Porque eu acho que eu também não sou a favor das pessoas chegarem, não, mas e aí, a gente tá namorando ou não tá? A gente vai casar ou não vai? Sabe assim? Mas pensar, tipo, vamos aí, o que você pensa sobre isso de casar? O que você pensa sobre isso de namorar? Como que você entende que isso acontece? Sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas perdem muito tempo discutindo objetivos em comuns, tipo se a gente vai casar ou não, se a gente vai ter filho ou não, o que você acha sobre visitar os pais todo final de semana, e a gente não fala sobre o que cada um acredita que é se relacionar. Que é daí que vem muitas dissonâncias, né? Tipo, tem gente que acredita que no relacionamento amoroso somos melhores amigos. Tem gente que acredita que não. Tem gente que acredita que no relacionamento amoroso a gente fala, a gente tem acesso ao celular do outro, porque, sei lá, por quê? E a outra pessoa acredita que não. E aí, de repente, os casais vão se esbarrando nisso. E aí, como não foi algo nem que foi aberto para conversa, que estava ali no é isso que é estar no relacionamento, e aí vira regra, e aí não dá para ser flexível. E aí depois vira meme, porque vira a cultura da relação, né? Do relacionar-se. Que a gente interiorizou muitas regras. O que faz ser. Eu acho que o que muitos memes de relacionamento pegam e fazem ser engraçados é porque eles pegam essas regras. Que, tipo, são absurdas. E quando a gente entra em contato com elas no meme, elas são engraçadas, porque é um absurdo. É assim, inesperado, assim, tipo, quase ilógico algumas coisas. E aí vira engraçado. Mas quando a gente está vivendo, talvez vire uma tragédia, né? Que tem os mesmos elementos aí. E eu acho que por conta disso, porque Isso é um viraram pouco de regras. excesso também, né? Exatamente. Aquele excesso que eu falei no começo, não é mais está sendo a flexibilidade que é no meio, em cima, né? Está saindo por um excesso que já vira cômico e
Não é mais o bom humor que tu até comentou no começo. Acho que foi isso que eu confundi. Uhum. Eu acho que o bom humor é um estado de graça, eu acho. Assim, é um estado de você tá aberto. Eu acho que é isso, é uma abertura, né? E eu acho que até de conseguir ver beleza em algumas coisas. Não sei, eu acho muitas coisas engraçadas, muitas coisas bobas. Eu acho muito engraçadas. Eu acho que para mim é fácil achar as coisas engraçadas. Eu acho que isso mais ajuda do que atrapalha. Eu acho que nem tudo é engraçado, óbvio. Eu acho que não é pra gente ficar vendo graça em tudo. Tem coisas que são muito sérias. Mas não sei. Eu acho que hoje as pessoas tendem a uma seriedade muito mais excessiva do que para o humor excessivo, sabe? Apesar de na internet a gente ver muito mais coisas engraçadas, porque eu acho que isso que é o que entretém, na vida as pessoas vão para um lugar muito mais de seriedade. Não sei, tenho sentido isso. Até nas conversas, nos atendimentos. Parece que tudo fica muito sério, sabe? E isso tira da gente uma possibilidade criativa. Eu acho que a flexibilidade tem a ver com criatividade também, né? Com achar soluções criativas, com achar movimentos possíveis, né? Eu acho que na yoga tem muito isso, né? A gente mexe com os músculos que nem lembrava que existiam. E eu fico pensando, né, se existe uma mente do corpo, se ele não fica, gente, mas de onde que ela tirou isso? Quanta criatividade de fazer isso com o corpo, sabe? Quanta criatividade de colocar essa perna, esse braço nessa posição. Eu acho que é isso, né? A flexibilidade é um lugar criativo. E o bom humor com certeza ajuda. Tu falou agora da criatividade, eu associei com a imaginação também. A imaginação é tu saber criar possibilidades para ação, né? É diferente de fantasia, né? Quando tu fica criando um monte de coisa na tua cabeça que não faz nenhum sentido. A imaginação não, tu vai e consegue te projetar numa situação em que é bom para ti, é bom para o outro, é bom para a flexibilidade, no geral, eu acho. Isso. E eu acho que é, de novo, um exercício de esperança. Porque eu acreditar que existe um lugar em que seja benéfico para ambos. Mesmo que esse lugar não seja compartilhado. Eu fiz a formação, né, em mediação de conflito e é muito isso. A mediação de conflito só existe porque a gente tem uma crença forte de que existe um lugar onde as duas pessoas vão se beneficiar, sabe? Não é um lugar em que eu cedo, onde, sabe aquela assim, se eu tenho uma fatia do bolo, é menos bolo para você. É um lugar de crescer o bolo para depois a gente ver o que faz com ele. E não de entender que o bolo tem um tamanho fixo. E é isso, acreditar que existe um lugar em que ambos se beneficiam, que todo mundo se beneficia. Mesmo que esse não seja um lugar comum. E isso vai, inclusive, deixar diferenças. Né? Se a gente tem diferenças importantes, para você uma coisa é muito cara e para mim ela é muito barata, maravilhoso. Então, para mim é mais fácil de abrir mão. Então, para mim é mais fácil de te oferecer. É algo que vai ter baixo custo para mim e alto valor para você. E muitas vezes essa flexibilidade nasce de diferenças importantes que não são ônus, na verdade são muito benéficas, são bônus, né? E aí, de novo, acho que tem um espectro, né? Essas diferenças são muito radicais, a gente não consegue, né, criar algo junto. Mas também são... Se é inexistente, também não dá para criar nada junto. Porque é a mesma coisa. E aí, não. Enfim, meio doido, né? Fico pensando sobre isso. Mas tu falou isso, eu lembrei de tu tentar te colocar na posição do outro, que também seja uma ideia de flexibilização. Tu tá ouvindo aquela conversa, tu tá imaginando por que aquela pessoa tá falando daquele jeito. Aconteceu tal coisa com ela, tu pode ter deixado ela daquele jeito. Então, eu não vou falar de um jeito ou de outro, vou tomar cuidado com as palavras, porque parece para mim que ela tá meio sensível com isso, a respeito disso. Uhum. Mas não vou tomar partido aqui, não vou ficar fantasiando um monte de coisa, então colocando as minhas prioridades, sendo que aquilo lá
é importante para ela, mas aí já é diferente de estar só cedendo, né? Que nem aquela pessoa que, só tô indo, só tô indo. Está ponderando em cima do que aquela pessoa está te colocando naquela conversa, ou na situação, na ação, sei lá. Sim. E aí eu acho que isso, né, de tudo que a gente falou, eu acho que fica bem marcado isso, né? A gente conseguir se deslocar, se colocar no lugar do outro é um deslocamento, né? A flexibilidade exige um deslocamento para um lugar em que é possível uma visão mais ampla, para que depois eu tome decisões, né? Orientadas por valores, por princípios, por diferenças, por interesses, né? E por criatividade, por bom humor, por eu entender que existe esse lugar de... Não sei, eu acho que é um lugar de bem-aventurança, assim, um lugar de graça, em que eu ficarei satisfeita e o outro também, porque eu acho que se eu entro nessa conversa achando que é impossível estar satisfeita, eu nem entraria, sabe, assim? E isso é algo que a gente tem muito que valorizar. Eu vejo, né, muitas pessoas, principalmente terapia de casal, chega-se o casal, e aí a mulher, geralmente é a mulher que procura, e aí fala, ele tá aqui, mas ele nem queria estar. E eu sempre fico, nossa, ele não queria estar e ele tá, que legal, né? O que ele fez ele vir então, se não foi o querer? Tem alguma coisa que foi importante. Deve ser difícil, né? Tem alguma coisa que deve ser importante que vai além do querer, né? E nas conversas também. Você tá aqui conversando comigo, mas eu sei que você não queria. E fico com raiva, porque você tá aqui, não pela sua vontade. Eu fico pensando, nossa, ele não quer, mas ele tá mesmo assim. Tem alguma coisa muito importante acontecendo entre nós que ele passa por cima da vontade, né? Por cima do querer. E acho que isso fala de um olhar apreciativo. Acho que fala de muitas coisas, né? Na terapia a gente fala muito sobre isso, de conseguir ter um olhar apreciativo para o casal, para o cliente. E acho que nas nossas conversas também esse olhar apreciativo é muito importante, porque a gente consegue enxergar a potência, né? E é a potência que leva a gente para outros caminhos. Que leva a gente para qualquer lugar, né? Na verdade. Isso é muito sério, né, Ana? Isso de que tu tá falando da pessoa nem querer estar lá. Eu acho que isso é bem complicado, porque a vontade também tá ligada com essa flexibilidade, eu acho. Se essa pessoa não tem vontade nem de conversar com a outra, aí quando eu Não, quero mas ter aí flexibilidade? Não, mas aí você vai conversar com essa pessoa e ela fala, não, eu não queria estar aqui, mas eu vim porque eu sei que é importante para fulana. Mas eu vim porque eu quero que a gente fique bem. E se tem que ser se tem que ser por aqui, então tudo bem. Por mim, eu acredito que a gente conseguiria resolver isso sozinho, sabe? Acontece isso também. Mas eu estou disposto a abrir mão dessa crença se for para a gente ficar bem, sabe? Sim. E eu acho que isso tem uma potência importante, né? Isso fala. Às vezes a gente vê isso como uma vontade, mas você para e conversa com essa pessoa, às vezes a boa vontade foi o que passou por cima do querer, né? O querer em termos de posição, porque ir ou não para terapia é uma posição, né? Mas o interesse é querer continuar junto. E aí eu consigo abrir mão da minha posição em prol do meu interesse. E aí você vai deixando de demonizar essa pessoa, sabe? Porque muitas vezes essa pessoa chega lá demonizada pelo parceiro que queria muito ir e o outro que não queria, sabe? Mas deve estar falando disso há um tempão. A pessoa já tá de saco cheio, né? Ah, não, tá, vou. Tá bom, eu vou. Então, mas mesmo nessa hora, teve algum interesse, teve alguma coisa que fez ela dizer, tá, não, eu vou. Mesmo que seja assim, eu queria que a gente parasse de brigar. Olha que maravilhoso! A pessoa dizer que ela queria parar de brigar, não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Eu acho isso um excelente motivo. Então, vamos pensar um jeito de parar de brigar que seja menos violento, né? Que vá de acordo com alguns outros quereres seu, que não esse, então. Mas eu acho que é um lugar sempre de muita potência. Quando a gente olha, né, com esse viés apreciativo.
E eu acho que aí também entra o bom humor, né? Até para o terapeuta não ficar com raiva, não ficar tenso, não ficar contrariado, não ir para esse lugar, né? Do, então não acredita no meu trabalho, não acredita na terapia, sabe assim? Eu acho que lidar Não com esse acredito bom na humor... psicologia. Que não é uma coisa de acreditar, né? É uma coisa que existe, que está aí, que está comprovado. Então não interessa se você acredita ou não. E esse lugar, eu acho que até esse lugar de segurança convida o bom humor, né? Possibilita o bom humor. Que ajuda muito. Acho que principalmente na primeira sessão, ajuda muito. Porque tá ali conhecendo as pessoas, né? Eu nem te conheço. Essa cara de novinha, eu vou abrir aqui a minha vida. É muito importante. Eu acho que isso transmite até segurança, né? Porque eu vejo que se a gente vai para esse lugar de revolta, é insegurança. É eu achar que eu estou precisando provar alguma coisa, né? Eu acho que toda rigidez é uma Precisar ter uma insegurança. opinião, né? É que ele estava falando também de precisar ter uma opinião sobre alguma coisa, cai no excesso de novo. Eu acho que toda rigidez carrega uma insegurança, assim, nesse sentido de eu preciso me agarrar a isso porque eu não confio que de outra maneira eu consiga existir, eu consiga desenvolver meu papel, eu consiga garantir algumas outras coisas, sabe? Eu acho que todo lugar de rigidez revela um grau importante de insegurança, talvez. Sei. Acho que é isso. O que você achou da nossa conversa? Muitas Eu ideias. gostei. Vi de vários outros pontos que eu ainda não tinha visto. Até anotei aqui. Mas eu acho que desde o começo a gente conseguiu chegar num ponto em comum que era olhar essa flexibilidade como um ponto mais do alto, né? Imaginar como um triângulo. Na verdade, tudo eu acho que dá para colocar, né, Ana? Tudo que coloca lá em cima, a vontade, a imaginação, que seja a criatividade que você falou, o bom humor. Se tu colocar entre a escassez e o excesso, e saber ponderar isso, olhar dos de cima, os dois, já está bem melhor do que só reagir. Já tá bem melhor. E é esse deslocamento, né? Eu acho que é isso, porque muitas vezes a gente se pega, assim, em algum desses extremos ou bem próximo. E aí a gente conseguir fazer esse movimento de se deslocar, entendendo essa conexão com valores, com princípios, entendendo, trazendo leveza. Eu acho que esse deslocamento só é possível com certa leveza, né? Até quando a gente pensa nessa metáfora de olhar de cima, a gente só sabe se existir alguma leveza, né? Algo que possibilite que isso aconteça, senão, se é denso demais, a gente fica preso ali no chão. Então, Lembrou o yoga de novo, né? Pra ficar, pra fazer aquelas posturas reviradas, por exemplo. Nossa, se tiver com o quadril dentro, não vai de jeito nenhum. Exatamente. Exatamente. Se não tiver, né, essa leveza nos movimentos até, né? Se fizer um movimento muito brusco, também cai para outro lado. Acho bonitas essas metáforas. Gosto de metáforas que eu acho bonitas. Acho que tem beleza nas metáforas. E Dizem que os mitos, eles servem para isso, né? Quando a gente não sabe, na verdade, nas outras civilizações, quando eles não sabiam explicar tal coisa, através dos mitos era explicado. Só que a gente acaba, hoje em dia a gente acaba transformando muito isso no nosso querer, do jeito que está a sociedade, mas no começo era isso, mito e metáfora era para isso, era para a gente, na verdade, simbolizar e encontrar algo da nossa vida real dentro e colocar dentro do mito, da metáfora, para poder resolver. Buscar soluções que eram implicadas, né? Que você conseguia se ver implicado ali. E é isso, eu acho que como sociedade a gente foi saindo dos mitos também, porque a gente foi se desimplicando das situações, né? Ao mesmo tempo que a gente foi ficando mais autocentrado. E eu acho que é isso, quanto mais autocentrado a gente vai ficando, menos a gente se implica nas situações, porque aí parece que eu estou muito fechado em mim. E aí eu viro, né? Vítima,
ou eu viro super poderoso, e aí tudo depende de mim, mas isso tudo são implicações no nível muito impessoal, né? Muito rasos, talvez. E é isso, ficamos por aqui, todas essas reflexões. E fala um pouquinho dos cadernos, estou aqui com 2 cadernos da Hannah, maravilhosos. Eu comecei a fazer esses caderninhos porque como eu sou barista, artista, eu faço um monte de coisa, e filósofo que está me sustentar no passado, eu já sabia fazer esses caderninhos. E aí acabou que deu muito certo, e até hoje eu tenho lá o meu Instagram, que eu faço por encomenda, que é o @euronimade. Eu vou deixar na descrição aqui. E queria te agradecer pela nossa conversa, pela presença, pelas ideias, metáforas, insights. Acho que foi muito legal. Não tem quem é a outra pessoa que eu conheço que me chama no sábado à tarde para falar de assuntos importantes? Então, ficamos por aqui, gente. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.